Oi, tudo bem? Aqui é o Fábio Liana do Arquiteto Mais. Eu estou curioso e quero te fazer uma pergunta. Por que um cliente deve contratar você? Essa resposta vem rápido assim na sua cabeça, está na ponta da língua, você responde ela de bate-pronto ou é uma coisa que você precisa pensar um pouquinho, elaborar, anotar algumas coisas e me responder daqui a pouco? Por que um cliente deve contratar você e não outros profissionais que tem no mercado? Ou mais ainda, por que um cliente deve pagar mais caro pelo seu projeto frente a outros projetos às vezes mais acessíveis que tem no mercado em termos de preço? Essas respostas, na verdade, elas são para a seguinte pergunta: quais são seus verdadeiros diferenciais competitivos? O que te difere do mercado? O que te faz único? Eu tenho visitado muitos escritórios de arquitetura e conversado assim todos os dias com arquitetos. E realmente tem uma conversa que está muito em alta hoje em dia de como está difícil, como tem poucos clientes, como atrair mais clientes, como as pessoas estão entrando aí numa guerra de preços pelos projetos e principalmente as pessoas às vezes indignadas de a que preços estão sendo cobrados pelo mercado ou por muitos profissionais do mercado e como é que eu vou competir nesse momento com esses preços mais baixos. E eu sempre devolvo a pergunta dizendo o seguinte: maravilha, então se você vai cobrar um valor mais cheio pelo seu projeto frente às outras pessoas que cobram um valor mais barato, me fala quais são os seus diferenciais, me fala por que eu devo pagar mais pelo seu projeto. E você tem milhares de opções e oportunidades para justificar esse seu preço, para justificar a sua qualidade, para justificar os seus diferenciais. Porém, poucas pessoas param para pensar nisso. Isso que é um patrimônio do seu negócio, um patrimônio seu, um patrimônio do seu escritório, às vezes não está bem alinhado. E a resposta para essa pergunta, que é quais são os seus diferenciais, elas têm que estar na sua cabeça, elas têm que estar na cabeça da sua equipe. Se você tem estagiário, tem que estar na cabeça do seu estagiário. Se você tem sócio, então, ela tem que estar muito fixa e muito forte na cabeça sua e do seu sócio. Às vezes duas pessoas trabalham juntas e se você pergunta para quais são os diferenciais, por que eu devo contratar você, a resposta vai para um lado. Pergunta para o outro sócio, a resposta vai para o outro lado. Isso precisa estar assim muito forte no discurso de cada um de vocês. Isso precisa estar muito forte. Se você trabalha sozinho, isso tem que estar assim, na ponta da língua. Por que você é diferente? Por que seu projeto vale mais? Por que contratar você? Isso tem que estar alinhado nos seus canais de comunicação. Se você tem uma fanpage, se você tem um blog, se você tem um site, isso tem que estar alinhado no seu site. E principalmente, isso tem que estar no seu discurso, na sua proposta de negócio, quando você conversa com o cliente, quando você você está conversando com um prospect. Isso tem que estar muito forte no momento da sua venda, porque isso interfere diretamente na sua taxa de conversão, interfere diretamente no preço do seu projeto. Porque quando você não tem mais nada a oferecer, você parte para a briga de preços. Ou seja, o cliente te força em preço quando ele não vê nada mais, que você não agrega nada mais do que aqueles outros profissionais que estão cobrando um valor mais barato. Então, o que justifica o seu valor são seus diferenciais, é aquilo que você entrega para o seu cliente. Porém, tem algumas regrinhas para isso acontecer, isso precisa ficar muito claro, porque diferencial por diferencial, um diferencial que você valoriza, às vezes para o seu cliente não tem valor nenhum. Então, um dos primeiros pontos que você tem que olhar é o seguinte: os diferenciais que eu acredito ter e que eu ofereço no mercado, eles são valorizados pelo meu cliente, ou seja, meu cliente paga por eles? Aquilo que você está pensando nesse momento, ou que você vai parar esse vídeo agora e vai falar, deixa eu marcar os diferenciais, 3 diferenciais que me fazem, que deveriam ser o motivo pelo qual os clientes fechariam os projetos comigo. Anota e fala, meu cliente pagaria por isso? O cliente do meu foco pagaria por isso? Segundo ponto a ser observado, esses diferenciais falam a língua desse foco? Isso é uma coisa importantíssima, porque às vezes você cria diferenciais sem pensar no público-alvo. Você está criando diferenciais para o seu escritório, ou seja, para o seu negócio. Mas você tem que criar um diferencial que seja valorizado pelo público que você determinou por atender, que você se destinou a atender. Eu estava conversando esses dias com um profissional que ele tem muito forte na cabeça dele, foi muito legal, a gente fez uma espécie de um laboratório ali do Arquiteto Mais com ele, e ele falou, olha, meu público, ele falou, meu público está sendo o seguinte, está sendo jovens casais, assim, com poder aquisitivo mais alto, porque um está indicando para o outro, eu estou pegando jovens casais assim, mais jovens, não estou pegando pessoal muito mais idoso, ou numa faixa etária mais alta, eu estou pegando faixa etária mais baixa, assim, casais que acabaram de se casar, ou que estão assim, que são mais jovens. E eu falei, e aí, quais diferenciais você criou? Ele falou, olha, eu criei 3 diferenciais básicos para o meu negócio, depois de algumas conversas que a gente teve. O primeiro é tecnologia, o segundo é agilidade e o terceiro é design.
Então ele pegou esses 3 diferenciais e ele investiu em cada um deles. Tecnologia, ele começou a apresentar os projetos dele de uma forma que o cliente, quando ele apresenta o projeto, o cliente navega pela casa. Ou seja, ele envia esse projeto para o cliente dele, o cliente vai abrir no tablet ou no celular ou no notebook, vai mostrar para a família, vai observar o projeto várias vezes, ele navega, ele anda 360 graus, ele faz um tour por dentro da casa. Agora, esse diferencial competitivo, ele só aplica porque é para esse perfil de cliente. Se você tem clientes mais idosos, esse diferencial não vai fazer sentido nenhum, porque o cara não vai abrir nunca num tablet ou não vai abrir nunca no celular e você às vezes vai estar investindo nessa tecnologia, você vai estar gastando mais para entregar um projeto desse, tendo profissionais mais qualificados e o cliente não vai valorizar. Porém, os clientes mais jovens valorizavam isso. Outra coisa que esse cliente dele valorizava, agilidade. O jovem hoje não tem mais paciência. Se um cara te manda um WhatsApp, você demora 10 minutos para responder, ele já te manda: o que aconteceu? Você não vai me atender mais, né? Não é aquela coisa mais de você ligar e a pessoa te retornar no outro dia e tá tudo bem. Se você não responder rapidamente, então ele investiu em uma pessoa que cuida desse atendimento e ele investiu em atendimento para o WhatsApp. Ele está trabalhando muito forte o WhatsApp com uma pessoa ali cuidando disso para dar respostas rápidas que esses jovens querem, que esses clientes querem. E o terceiro é design, ele está visitando feiras, ele está visitando mostras, ele está investindo em conhecimento para quando o cliente chega, esses jovens chegam, ele fala uma linguagem de um design mais moderno, de uma coisa mais arrojada, de uma coisa mais moderna, e ele prova, ele mostra que ele está extremamente integrado nisso e esse investimento que ele faz em viagens, em feiras, em mostras, realmente é um investimento que é um diferencial para aquele cliente pelo qual ele se determinou por atender. Então, dentro desses três diferenciais que ele criou, que é tecnologia, agilidade no atendimento e design, e assim, uma coisa contemporânea, ele aponta tudo que ele vai fazer no escritório, ele passa por esse crivo se ele traz mais valor para um desses diferenciais. Então, esses diferenciais, o cliente tem que pagar por eles, o cliente paga por esses diferenciais, o cliente paga por essa agilidade, o cliente paga por esse design e o cliente paga por essa tecnologia que ele implementou. E isso faz dele um profissional que se destaca nesse foco que ele acabou por se definir, por atender, e o cliente acaba pagando mais por isso quando ele apresenta todo esse portfólio de soluções e de atendimento que ele vai ter. Então, uma coisa que eu ia, pegando esse exemplo, uma coisa bacana de você refletir é o seguinte: a estrutura que você tem hoje, ela fala a língua dos seus diferenciais, que são valorizados pelo seu cliente? Porque se ela não falar, fica uma dica aí fatal, uma dica importante. O que você tiver de estrutura, o que você tiver de custo, o que você tiver de gastos no seu escritório, que não agregam valor para o seu cliente, demita esses gastos, elimine esses gastos, tire esses gastos. Um dia eu conversando com um profissional, ele falou assim: não, eu cobro mais pelo meu projeto, mas meus custos são mais altos do que de outros profissionais. Falei: seus custos são mais altos por quê? Ele falou: meu carro, por exemplo, eu atuo na região, e meu carro, por exemplo, é um carro que ele gasta gasta muita gasolina, ele tem um carro de alto luxo para visitar obras e para fazer. Falei: mas vamos lá, o que isso daí agrega para o seu cliente? O seu cliente não tem que pagar por isso. Se você optou por ter um veículo que gasta muita gasolina e que tem uma manutenção alta, que tem um IPVA mais caro e tal, eu sei que é um exemplo bobo, mas às vezes você encontra várias coisas dentro do seu escritório com esse perfil. E dentro daquela realidade dele, ele não estava entendendo assim. Eu falei: seu cliente não tem que pagar por isso. Você vai visitar com um carro 1.0 que não vai gastar nada, ou você vai visitar de helicóptero os seus clientes, o seu cliente, para ele, isso não agrega em nada. A não ser que você leve ele dar uma volta de helicóptero, né? Daí pode ser. Mas senão não agrega em nada para o seu cliente. Então é um custo desnecessário. Se você optar por isso, é um custo que você vai ter que bancar. Mas seu cliente não vai pagar por isso. Agora, o que mais você tem, ou o que você pode ter dentro do seu escritório que você não que o cliente não paga por isso, que não agrega valor para o seu cliente? Esses dias também estava conversando com um profissional que falou: olha, eu estou trabalhando, eu tenho um escritório, mas eu nunca recebo meus clientes no escritório. Eu acabo visitando meus clientes nas empresas dele, acabo levando no meu notebook a apresentação, acabo entregando muita coisa e raramente eu recebo um cliente no meu escritório. Mantenho o escritório ou vou para um home office? Não tem sentido o escritório nesse formato. Se essa pessoa, ela trabalha sozinha e ela tem essa facilidade de visitar os clientes dela, o perfil dos clientes que trabalham na região dela
é um cliente que ela consegue visitar, que ela nunca recebe no escritório, para que ter o escritório? Então o escritório, nesse caso, ele é um custo desnecessário, ele não agrega valor nenhum. Agora, tem profissionais que têm dentro do seu escritório uma forma de conversão de clientes maravilhosa, ou seja, o escritório já é uma amostra do seu trabalho, o escritório já demonstra um pouco daquilo que ele faz, já respira um pouco daquilo, e tem uma sala de apresentação de projetos magnífica, com uma TV enorme, com um espaço gourmet que o cliente se sente super à vontade, valoriza tudo aquilo, ou seja, aquele cenário que ele monta todo para o cliente, ele sim agrega valor, o cliente paga por aquilo, porque aquilo lá faz bem para aquele perfil de cliente que ele se determinou por atender. Então, são duas pessoas que têm a sua base sendo usada de formas completamente diferentes. Para uma, aquilo é um diferencial competitivo, para outra, aquilo é um custo puro e não agrega valor em nada. Então, reflita um pouquinho sobre seus diferenciais, pensa um pouquinho sobre isso. É isso que te mantém que te dá uma taxa de conversão alta. São os seus diferenciais muito claros e muito bem explicados para o seu cliente, muito bem demonstrados para o seu cliente, que fazem você converter mais negócio e poder trabalhar num nível mais alto de preço, podendo agregar valor de verdade e cobrar um valor mais justo e mais bacana pelo seu projeto. Tá ok? Esse era o recado de hoje sobre por que te contratar. Reflita um pouquinho sobre esses diferenciais. Se você quiser, manda pra gente seus diferenciais. Fala, olha, meus diferenciais são esses. Pode ter certeza que a gente vai responder, vai interagir aí com você, vai responder a sua dúvida se você tiver, ou vai falar um pouquinho. Se você mandar esses diferenciais, a gente vai fazer uma tabulação aqui e nós vamos devolver um material bem legal, um artigo bem legal para todo mundo que mandar os diferenciais pra gente, ou mesmo que você fale, olha, não tenho diferenciais, não sei, nunca pensei nisso, manda esse e-mail pra gente, que a gente vai responder para você um artigo bacana sobre diferenciais, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor para você. Manda esse e-mail para o sou@arquitetomais.com.br. Tá ok? Se você gostou, compartilha com outras pessoas. Se você estiver vendo pelo Facebook, curte, compartilha, indica para outras pessoas que você acha que esse vídeo pode ajudar, pode agregar. Nós vamos aqui produzindo mais conteúdos para você, sendo o mais contributivo possível. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!